A paz de Cristo a todos. Bom estarmos aqui na Escola Bereana, hoje online, numa transmissão especial aqui da Escola da Palavra, na nossa Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Minha gratidão ao querido pastor Ronaldo pelo convite, à intermediação aí do nosso pastor Edivanei. Deus abençoe rica e abundantemente. Você que está acompanhando a Escola Bereana nesse trimestre, nós estamos tratando sobre a excelência do ministério de Cristo, que é a nossa revista de estudo bíblico da editora Central Gospel, revista comentada pelo queridíssimo pastor Gilmar Vieira Chaves. E nessa semana nós estamos na lição de número 8, que tem por tema aí Jesus de Nazaré, profeta, sacerdote e rei. Antes de iniciarmos a lição, vamos fazer uma oração. Você que está aí acompanhando nessa sexta-feira ou em qualquer dia da semana, vamos orar ao Senhor, entregarmos este estudo bíblico nas mãos de Deus e pedir ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso coração, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por tua graça, misericórdia e bondade que nos cercam todos os dias. Peço a tua bênção sobre este momento, sobre este estudo bíblico, sobre a vida dos nossos amigos e irmãos que estão engajados nesse trimestre com o estudo bíblico da Escola da Palavra. Eu peço a tua bênção sobre nossa liderança, pastor Ronaldo, pastor Edivanei, os demais pastores cooperadores, Senhor Deus, secretários, administradores desse ensino. Pedimos a tua bênção, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração possa estar aberto para aprender a tua palavra, pois tu és o centro de tudo e de todas as coisas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Jesus de Nazaré, profeta, sacerdote e rei. Todas as vezes que eu menciono o ministério de Jesus, eu gosto de observar o que eu chamo de trânsito profético de Jesus Cristo. O que a gente pode chamar de trânsito profético? Que toda a movimentação do advento, do primeiro advento de Jesus Cristo a esta terra, foi um advento profético, foi uma manifestação de cumprimento profético. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que Jesus veio a esta terra, na sua primeira aparição, como cumprimento profético na plenitude dos tempos. E ele aparece cumprindo profecias que foram ditas acerca dele em relação não só a Israel, mas como a toda a humanidade. O nascimento de Jesus, o trânsito dele nesta terra, ele começa com a sua concepção. Ele nasce de uma virgem, conforme profecia, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele nasce em Belém por causa de cumprimento profético. O trânsito de Cristo começa na concepção, que vai desencadear o seu nascimento, né, em Belém, por causa da profecia que estava escrito: e tu, Belém Efrata, de modo algum és a menor das cidades, porque de ti me sairá o que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, ele nasce em Belém não aleatoriamente, mas por cumprimento profético. Ao nascer em Belém, surge, naquele contexto, né, do Império Romano, no contexto do reinado de Herodes na terra de Israel, houve uma ameaça. Então, por instrução divina, aquela primeira família ali de Jesus Cristo, aquela família nascedoura, né? Aquela família entre Maria, José e o menino, tem que se deslocar e, por instrução divina, vão para o Egito e ficam lá até um determinado tempo. Isso também faz parte do trânsito profético de Jesus, para que se cumpra o que dele estava escrito: do Egito chamei o meu filho. Então você vê ali mais um cumprimento no trânsito profético de Jesus. E depois, ele retorna, quando aquele Herodes morre, ele retorna à terra de Israel e se instala com sua família ali no território de Nazaré. Mais uma vez, o trânsito profético em perfeito andamento.
em perfeito cumprimento, para que ele fosse chamado de o Nazareno, para que se cumpra o que dele estava escrito na profecia, e ele será chamado o Nazareno. Alguns tradutores, alguns teólogos, comentaristas, eles trazem o nome Nazaré, ou um dos nomes de Jesus, Jesus de Nazaré, para que se cumpra a profecia relacionada ao Netzer, de Isaías capítulo 11. Brotará um rebento do tronco de Jessé e da sua raiz um renovo, rebento, renovo, frutificará, que ali é Netzer, nome que vai dar origem mais tarde a Nazaré, porque ele será chamado o Nazareno. Jesus cresce em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem o seu ministério iniciado ali por volta dos seus 30 anos de idade. E a partir dali, o seu trânsito profético continua em perfeito cumprimento. Ele se instala agora na cidade marítima de Cafarnaum, que é na terra de Zebulon e Naphtali, aquela região marítima da Galileia das Nações, também para que se cumprisse o que dele estava escrito. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, de modo algum, né, a luz das nações, a Galileia das Nações, né, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus, nesse trânsito profético, ministerial, não teve dificuldade alguma de entrar em qualquer território. Porque quando há uma palavra profética, quando há um aparato profético no ministério do homem de Deus, nenhum bloqueio existe para o desenvolvimento de seu ministério, até que se cumpra o clímax, o ponto nevrálgico do seu ministério, que vai desencadear mais tarde, na finalização, na sua morte, ressurreição e ascensão e assentamento ali nas regiões celestiais. Então, Jesus, dentro dessa cristologia, dentro da teologia sistemática, essa é a matéria teológica que nós estamos estudando dentro desse trimestre. Dentro da teologia sistemática, você tem a cristologia, que é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Então, esse estudo ele é doutrinário. O que é doutrina? Doutrina, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, o maior teólogo pentecostal do nosso país, que já dorme no Senhor, um grande homem de Deus, mestre pentecostal no Brasil, ele diz que doutrina é ensino normativo, terminante, final, conclusivo. O que a doutrina diz está dito e ponto final. Isto é doutrina bíblica. A cristologia é uma doutrina dentro da teologia sistemática que trata dos assuntos relacionados a Cristo, sua pessoa e obra. Então, dentro desse bojo doutrinário, até aqui a lição de número 7, nós estamos tratando, aliás, lição de número 7, é isso mesmo? Lição de número 8, né? Lição de número 8, nós estamos tratando acerca do ministério de Cristo e hoje falando dos três ofícios de Jesus Cristo, os três ofícios proféticos de Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver com o contexto de igreja. Isto tem tudo a ver com o contexto da nossa vida pessoal, porque isso também nos atinge. Isto tem muito a ver com a era presente, mas também tem muito a ver com a era futura. Então você precisa entender e aceitar que esses três ofícios proféticos, eles precisam ser estudados, precisam ser enfatizados. É bem verdade que em algum estudo mais aprofundado, você vai se deparar com outras linhas de pensamento luteranas, outras linhas de pensamento batista, outras linhas de pensamento de outras correntes teológicas que não aceitam a totalidade desses ofícios, como nós pregamos, como nós testificamos, mas o nosso bojo doutrinário é de acordo com a Bíblia Sagrada e com aquilo também que nós, vertentes da Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo, aceitamos como doutrina, como regra doutrinária, como interpretação, como hermenêutica, como exegese. Tudo isso passa pelo estudo da cristologia, especificamente nos três ofícios de Cristo. Vamos
ao texto áureo da lição, que diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que diz: a qual a seu tempo, a plenitude dos tempos, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Além do texto áureo, eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo a leitura bíblica, a leitura do texto bíblico básico, lá na revista, vai lá para a revista. Na leitura do texto bíblico básico, que estão ali, o editorial aqui destacou 3 textos importantíssimos sobre esses 3 ofícios de Cristo. É lógico que os 3 ofícios de Cristo vão abarcar vários outros textos bíblicos veterotestamentários e neotestamentários também. O texto bíblico básico se encontra primeiramente em Lucas capítulo 7, lá nos versículos 12 a 16, na passagem do filho da viúva de Naim, onde o clímax vai ser lá no versículo 16. Vamos ler o versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Se repare que Jesus está se aproximando da cidade. Eu volto lá no início. No trânsito profético de Jesus, ele não tem dificuldade em entrar em nenhum lugar. Ele entra onde ele quiser. O verdadeiro profeta de Deus, ele vai entrar, ele tem trânsito livre em todo e qualquer lugar. E estes acessos são proporcionados por Deus, geograficamente, politicamente. Esses acessos são dados por Deus. É Deus quem abre a porta profética, tá? E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. A compaixão faz parte do ministério de Jesus. E ela também deve fazer parte do nosso ministério também. Tanto como ministros de Deus, como membros do corpo de Cristo em geral. Tá? Porque a igreja, ela cumpre. A igreja cumpre também. A revista explica isso mais tarde, que a igreja também cumpre estes ofícios. Tá? E chegando-se, tocou o esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Houve ali uma reestruturação familiar, uma reestruturação de vida, de sociabilidade, de aparato psíquico também. Tudo ali foi restaurado na vida daquela mulher. Agora, o que mais causou aqui o impacto desse milagre foi a reação do povo em relação àquele milagre. No versículo 16 é o clímax profético aqui do texto do filho da viúva de Naim. E de todos se apoderou o temor, porque o profeta, com a sua mensagem e com o poder que ele tem de operar maravilhas, ele causa temor em todos aqueles que viram, ouviram ou presenciaram aquela operação miraculosa, né? De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. O verdadeiro profeta jamais vai aceitar glória para si. E o povo que viu esta operação de maravilha não glorificou o profeta, glorificou a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E olha o clímax. E Deus visitou o seu povo. Olha a mentalidade daquele povo em relação ao profetismo. A presença de um profeta, o que ela causa? Ela causa uma consciência de que Deus está no meio do seu povo. Ela causa um espanto de que Deus está no meio do seu povo. Deus vai usar o profeta. E a presença do profeta, ela tem que causar temor diante do povo. Em alguns textos do Antigo Testamento, quando um profeta entra num determinado lugar, muitas vezes causa espanto até mesmo antes dele começar a falar. A presença do profeta já causa espanto antes de operação de maravilhas. O que era comum. A população ou os anciãos de uma cidade, ao testificarem que estava se aproximando daquele território um determinado profeta, eles questionarem: é de paz a tua vinda? Porque vai que o profeta está trazendo juízo e não uma operação miraculosa. Vai que aquele profeta está trazendo uma chama de fogo para consumir o pecado de uma nação. Então você observa que os anciãos de uma cidade, o próprio povo, a liderança de uma aldeia, uma liderança de um povoado pode questionar dizendo: é de paz a tua vinda? Tipo, o que o Senhor veio fazer aqui? Então, o profetismo em Israel no Antigo Testamento já
já trazia essa mentalidade de temor e tremor diante da presença do profeta naquele território. E Jesus, como profeta, ao operar maravilhas, não só em operar maravilhas, mas ao testificar a mensagem, ao testificar a palavra de Deus, ao anunciar o evangelho do reino, já causava um certo incômodo para aquele povoado, para aquela nação, para aquela aldeia. Então, Deus visitou o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, pode acontecer inúmeras coisas. Deus visita o seu povo trazendo juízo. Deus visita o seu povo trazendo bênção. Deus visita o seu povo para trazer uma mensagem futurística. Deus visita o seu povo para corrigir aquilo que está errado. Deus visita o seu povo para interromper projetos que não são dele. Vocês lembram da Torre de Babel? Ali você observa que há uma torre sendo construída pelos homens com o propósito de glorificar o homem, de glorificar o nome do homem. Então, Deus do céu, a Santíssima Trindade, observa aquela movimentação dos homens e diz, está lá em Gênesis capítulo 11, eia, desçamos e confundamos a sua língua para que um não entenda a língua do outro. Deus desce ali naquele ambiente, desfaz as obras do homem e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Deus interrompe na terra projetos que não são dele. Isso faz parte do movimento profético, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e até a vinda de Jesus. Então, isso, na nossa particularidade, na nossa vida pessoal, eu já quero declarar aqui para você que está assistindo a Escola Bereana Online. Saiba de uma coisa, Deus interrompe projetos na minha e na tua vida que não fazem parte dos planos dele. Então, entra no profetismo, aceite a palavra profética sobre a sua vida, que você vai ver a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. O segundo texto bíblico está lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27. O primeiro texto da viúva de Naim fala do aparato profético. O segundo texto do ofício sacerdotal, do aparato sacerdotal. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. O escritor está falando da pessoa de Jesus Cristo, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Então, isso vai ser discorrido no decorrer da lição. Tá? O sumo sacerdote do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico do Antigo Testamento, necessitava de o tempo todo oferecer sacrifícios pelos pecados não só do povo, como dele também, diferente de Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, o próprio versículo 26 diz que este sumo sacerdote, que é Cristo, é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse aparato diz respeito somente à pessoa de Cristo, que é infalível, poderoso, glorioso em palavras e obras, tá certo? Esse é o aparato sacerdotal. É quando a responsabilidade de mediação, a responsabilidade de transmitir a Deus os anseios do povo são executados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O terceiro aparato do texto bíblico básico está lá no capítulo 18 do Evangelho de João, no capítulo 36, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Jesus aqui está preso numa audiência de custódia, sendo inquirido, né, pelo governador Pilatos, pelo procurador Pilatos, naquela audiência. E chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Lá no versículo 36, Jesus responde: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, meus ministros se empenhariam por mim e não permitiriam que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora, olha que maravilha de tradução, advérbio de tempo, agora o meu reino não é daqui. Isso Jesus deixou claro para Pilatos, porque ele estava falando a verdade. O reino futuro não estava em voga naquele momento. Naquele momento. O foco de Jesus na mensagem do reino era o reino entre os homens, era o reino no interior do ser humano, tá?
mas haverá um rei no futuro, vindouro, que a lição vai falar mais tarde, tá? Então, no versículo 37, Pilatos continua: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. E continua aquele inquérito ali para testificar, para condenar Jesus por ter se autodeclarado rei, só que a linguagem espiritual eles não compreendiam, porque é só para aqueles que nasceram da água e do Espírito. Não era o caso de Pilatos, não era o caso da liderança judaica da época, não era o caso deles. Quem entendia essa linguagem eram aqueles que verdadeiramente nasceram da água e do Espírito, e isso o Evangelho de João vai trazer com uma poderosa força, tá certo? Vamos lá. Depois do texto áureo, a gente observa o tríplice ofício de Cristo conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo 4, no tópico 6. Por que a declaração de fé das Assembleias de Deus é importante? Porque nós somos vertentes do movimento pentecostal Assembleia de Deus no Brasil. Vocês lembram que desde o início do século XX já havia declaração de fé da Assembleia de Deus americana. A Assembleia de Deus ela nasceu com o nome de Missão de Fé Apostólica, que mais tarde vai ser coroada ali, denominada e nominada de Assembleia de Deus. Então, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, quero deixar claro o seguinte: nenhuma declaração de fé, nenhuma confissão de fé é canônica, como a Bíblia é. Toda a confissão de fé, seja ela de Heidelberg, seja ela de Westminster, seja ela da própria declaração de fé das Assembleias de Deus, ela não é canônica. Mas a Bíblia, sim, é a profunda e inerrante, infalível palavra de Deus. E todas as confissões de fé e declaração de fé, seja ela de qualquer denominação, elas são amparadas primeiramente pelo pensamento bíblico, único e exclusivamente bíblico, ok? E não de pensamento filosófico, não de pensamento meramente teológico, nada disso. Então, na declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo 4, no tópico 6, diz que o Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício, de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, no que diz respeito ao aparato profético, reconciliação, no que diz respeito ao sacerdócio mediador, e domínio, aquele que controla tudo e todas as coisas e que nada foge às suas mãos. Então isso é muito importante. Eu gostei desse conceito da declaração de fé, porque ele associa revelação, reconciliação e domínio como uma interpretação lógica, coerente e bíblica dos ofícios de Cristo. A gente poderia destacar outros ofícios? Poderíamos, porque um dos nomes de Deus, por exemplo, é Sabaote, o Senhor dos Exércitos, um ofício militar, né? Então isso também seria um ofício. Não como o tríplice, mas seria também um dos ofícios. Você observa, pelos nomes de Deus e pelos atributos, que a gente poderia passar aqui horas reunindo vários ofícios e aparatos do ministério de Cristo ontem, hoje e eternamente. Ok? Conforme Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesse tríplice ofício, vamos lá. Profeta. É a função dele revelar Deus ao homem através da mensagem profética. Jesus explica Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 33. Vamos ler alguns textos aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 13, versículo 33. Tá lá, ó. Jesus é avisado do ódio de Herodes no enunciado aí. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jesus está falando dele mesmo. Ele tinha uma autoconsciência daquilo que ele era. Ele tinha autoconsciência do seu ofício profético, de que um profeta, está escrito aí no versículo 33, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Está falando dele mesmo. Reconhecimento profético.
O ministro que não tem autorreconhecimento, o ministro que não tem uma autoconsciência do seu próprio ministério, como assim ele vai exercer o ofício dele? Se ele não tem uma autoconsciência ministerial, tá? Isso é muito importante. Vamos lá em Mateus 13, 57 também? Mateus 13, 57. O próprio Cristo tinha consciência do seu ofício, ou dos seus ofícios. Mateus 13, 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Um profeta sem honra? O profeta, ele é tanto desonrado quanto honrado. Você vai observar isso. Não, eu sou profeta, eu vou ser honrado o tempo todo. Não, o profeta muitas vezes é ultrajado, desonrado, jogado numa cisterna, jogado lá no cepo, como Jeremias e outros. Então ele tinha uma autoconsciência do seu ofício profético. Nós, como ministros e obreiros da casa do Senhor, também precisamos ter uma autoconsciência daquilo que nós estamos responsabilizados como oficiantes, como ministros, ok? Mateus 21, verso 11, também traz uma linha maravilhosa. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Olha como a multidão também sabe reconhecer. Quando não reconhece, é porque não querem, ok? Mas a multidão tem a sua consciência dentro da Bíblia Sagrada, dentro da lei, no caso aqui do tempo ministerial de Jesus, de que a multidão também reconhece o profeta, mas não é toda a multidão. E não é também o tempo todo. Então o profeta, ele precisa ter essa consciência, até para ele não se envaidecer, né? O profeta verdadeiro não se envaidece. Então Jesus, ele não tinha vaidade nenhuma, mas ele tinha a autoconsciência do seu ofício. Lá em João 14, 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, disse Jesus. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele fala em nome de Deus. E isto não causa temor em ninguém que ouve a palavra profética? Isso não causa temor em ninguém que ouve uma palavra vinda de Deus através de um homem de Deus? Então, o ofício de Jesus profético, ele tem uma autoconsciência, isso também passa por mim e por você, como igreja do Senhor Jesus, como oficiantes hoje também, representantes do reino de Deus na terra, durante a nossa estadia como peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. O segundo ofício, sacerdote. É a função do sacerdote, através do sacrifício, através do oferecimento, através da entrega de ofertas no altar, tá? Seja uma oferta diária, isso no Antigo Testamento, seja uma oferta semanal, seja uma oferta anual, que era a questão do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, era a função reconciliar o homem para com Deus. Essa era a função profética. Aliás, a função sacerdotal, ok? Agora, no que diz respeito a Cristo Jesus, ele fez isso uma única e perfeita vez, como sacrifício de mediação. Então, é função do sacerdote e do sacerdócio de Cristo como oficiante reconciliar o homem para com Deus através de seu único e perfeito sacrifício de mediação. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Observe, é por Jesus Cristo. A mediação única e perfeita é somente na pessoa e na obra de Cristo Jesus, ok? Por Jesus Cristo, e nos deu, olha uma outorga aqui, né? E nos deu a ele, o apóstolo Paulo, e a igreja, né? O ministério da reconciliação, isto é, olha Paulo explicando, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A doutrina da reconciliação seria uma lição só para falar dela. Seria um estudo bíblico para falar só sobre reconciliação e a obra expiatória de Cristo através do seu ofício sacerdotal. Isso é poderosíssimo, isso é maravilhosíssimo, tá certo? Então, faz parte aí do aparato sacerdotal,
do ofício sacerdotal a doutrina da reconciliação, da mediação que o sacerdócio de Cristo faz, né, da reconciliação do homem para com Deus, que havia sido perdido no jardim. Vamos lá em Romanos 5, versículo 10, que também ratifica esta doutrina, este ensino. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, olha como éramos tratados antes do sacrifício vicário de Jesus, éramos tratados como inimigos, tá? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A reconciliação, esse aparato sacerdotal, o que ele traz? Salvação. Salvação. Que coisa maravilhosa. O outro texto bíblico também, põe aí na tela, por favor, dentro desse aparato sacerdotal que você observa, você tem a carta aos Coríntios, você tem a carta aos Romanos, que é muito importante que fique claro, dentro desse aparato profético, de que há dentro desse bojo doutrinário, dentro desse bojo profético, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20. Vamos lá dar uma olhada na carta aos Colossenses? Somos a escola da palavra, então vamos conferir na palavra tudo que está sendo ensinado dentro dessa revista. Há uma coisa tão maravilhosa dentro disso tudo, que não vamos tratar aqui, mas vamos tratar no próximo trimestre, em 2025, que é a questão da tipologia bíblica, né? Todo aquele aparato tabernacular, toda aquela simbologia do Antigo Testamento, vai ser tratado também deste assunto, e a gente não pode perder essa oportunidade, tá? Então você observa aqui, que em Colossenses 1, verso de número 20, e que havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, o sangue da nova aliança, o sangue da mediação, o sangue vertido na cruz do Calvário, tá? Pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Faço questão de ler ainda a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 20, que está escrito. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20. Vós tendes a unção e sabeis tudo. Ou seja, essa unção através do sacrifício mediador de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tá? Então, a unção ela veio sobre a igreja, veio sobre a minha vida, veio sobre a sua vida, nos fazendo sacerdotes também do Altíssimo por meio de Cristo Jesus. O terceiro ofício, que também estamos anunciando, que também falamos, e esse assunto ele não é exaustivo, ele tem um bojo doutrinário enorme e abrangente que vai trazer para mim, para você, edificação, ensinamento e poder e autoridade dentro do nosso ministério. Rei. Como rei, ele anuncia a chegada de seu reino durante o seu ministério. É a principal mensagem. A mensagem do Evangelho é uma mensagem do reino, é uma mensagem de que há um rei em pleno exercício, anunciando a chegada de seu reino, influenciando o mundo atual, porque o reino de Deus ele é a influência dos princípios e valores que norteiam, que principiam, né, a nossa vida, nossas relações com o mundo, nossas relações políticas, nossas relações com Deus e com os homens, né? Como o rei, ele anuncia a chegada de seu reino e anuncia a sua vinda futura, implantando um reino que jamais terá fim. Esse reino jamais terá fim. Então, você vê no contexto de reino, o reino em pleno exercício, através da igreja e de seus ministros, e o reino futuro que virá no tempo escatológico. Lucas, vamos ler aqui, Lucas 1:32, como lemos nos ofícios anteriores os textos, vamos ler novamente aqui, Lucas, capítulo 1, versículo de número 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi,
seu pai. Aqui entra a aliança davídica, de que jamais faltaria sucessor no reinado de Davi. Davi no céu, hoje, ele está aguardando o tempo escatológico. Essa, a pessoa de Davi, o Davi histórico, ele está aguardando o tempo escatológico, como todos os santos do Antigo Testamento, como todos os homens de todas as eras que aceitaram, arrependidos, a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. No céu, Davi não é rei. No céu, quem reina é Cristo. Então, quando fala que o Senhor dará o trono de Davi, está se remetendo à aliança davídica, que tem a ver com o reino futuro, que será desencadeado no tempo escatológico. Tá? Então, você vê também este ofício de rei, essa doutrina explícita, em Apocalipse capítulo 19, em Daniel capítulo 7, que eu vou falar daqui a pouco também sobre ele. Então, isso é muito importante que fique claro. Embasado, que é necessário, não pode ser desprezado, o ensino dos ofícios de Cristo dentro da igreja, dentro das nossas escolas teológicas, dentro da nossa igreja, nos nossos movimentos de estudo bíblico, os 3 ofícios de Cristo. Vamos ao próximo slide, por favor? Então você observa Cristo como profeta. Como profeta, ele é cheio do Espírito Santo. Por que a necessidade de ser cheio do Espírito Santo? Porque ele precisa ser inspirado para falar em nome do Pai. Ele não fala porque ele quer, ele não fala por elucidação da sua própria cabeça. Ele fala porque ele é cheio do Espírito Santo. Jesus, ao ser batizado no Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4 diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali houve aquela passagem da tentação do diabo. Então você observa que também, como profeta, ele fala em nome do Pai. Eu já li aqui para vocês João capítulo 14, versículo 24. Lá na passagem dos discípulos, depois da morte de Jesus, domingo de manhã, os discípulos de Emaús caminhando numa estrada, em Lucas 24, 19, quando Jesus vai se aproximando, já ressurreto, se aproximando para ouvir a conversa deles, ele faz uma pergunta, de que vocês estão falando? O que aconteceu? E eles testificam para o Jesus ali, que está caminhando com eles, que Jesus ele era poderoso em palavras e obras. Ou seja, essa é uma característica de um profeta, poderoso em palavras e obras. Lucas 24, 19. E Jesus, como um profeta, ele foi desonrado por uns, honrado por outros. Quer ver um texto bíblico lá que eu citei aí para vocês? Marcos capítulo 6, versículo 4. Texto conhecido também. Marcos capítulo 6, versículo 4. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Um profeta muitas vezes vai ser desonrado. Eu trouxe isso agora há pouco. Em João capítulo 4, versículo 19, ele é reconhecido por uma mulher. Olha aí, uma mulher que recebeu uma mensagem do Evangelho, a mensagem do reino, ela diz, vejo que és profeta. Que entre o profeta ele vai ser reconhecido, mas também vai ser rejeitado. Então isso faz parte do ministério profético. Jamais, se você se auto-reconhece como um profeta de Deus, você não pode simplesmente aceitar uma palavra de rejeição e fazer com que você entre numa depressão, numa tristeza profunda, porque você não está sendo reconhecido, porque você não está sendo amparado por quem você acha que deveria te amparar. Na verdade, tanto a rejeição quanto o reconhecimento faz parte do caráter profético de Jesus e dos profetas de ontem e de hoje, tá certo? O verdadeiro profeta, lá no ponto 1.5 que eu destaquei aí nesse slide, o verdadeiro profeta está debaixo da inspiração do Espírito Santo. Pedro, o apóstolo, deixou isso claro lá naquela epístola universal, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e 21, porque a verdadeira profecia ela não provém de particular elucidação, não é maquinação da mente. A palavra profética ela é advinda do trono de Deus para o povo, para uma nação, para a igreja, para uma aldeia, para um povoado, para um aparato missionário. O verdadeiro profeta está debaixo da inspiração do Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
revelados, iluminados pelo Espírito de Deus. Então, Cristo como profeta traz essas características. Vamos ao próximo ofício, continuando aí esse oficiamento de Jesus Cristo. Cristo, o sacerdote. Cristo, o sacerdote. Como diz o nosso pastor, vou até tomar uma água. Cristo, o sacerdote. O sacerdócio, como já explicamos inicialmente, ele faz a mediação. E a mediação de Cristo como ofício, como seu ofício ministerial, ele traz para nós um sacrifício perfeito e único. E está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 11 e 12. Como ofício sacerdotal, precisamos entender que o sacrifício de Cristo foi único e perfeito, não sendo mais necessário nenhum tipo de sacrifício animal, ou de ervas, ou de plantas, ou de frutos. Não há mais necessidade, porque fazendo isto eu estaria negando o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito e único. Aí o escritor aos Hebreus diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios. Ele está falando do sacerdócio levítico, que nunca podem tirar pecados. Por que não podiam tirar pecados? Porque era temporal. Era necessário fazer novamente, muitas vezes, de muitas maneiras, os mesmos sacrifícios. Se deveria ser repetido, então não tinha poder de remover os pecados. Mas agora ele vai falar de Cristo, mas este oficiante, este novo ministro, este novo sumo sacerdote, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Olha que maravilha, o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo de Nazaré. Próximo slide, por favor. E você observa que o sacrifício foi único e perfeito e foi um sacrifício intercessório. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso grande e único intercessor. Intercessor, aquele que fala por outrem, por meio da advocacia, por meio de um tribunal, por meio da sua palavra de defesa. Enquanto o homem estava fadado à condenação, o nosso sumo sacerdote, como intercessor, vai à nossa frente e entra em nossa defesa. Hebreus 7, 25. Em Hebreus 9, 24, vale a pena ler também Hebreus 9, verso 24, que está escrito: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Olha a tipologia aí, a simbologia do Antigo Testamento. Porém, no mesmo céu, para agora, olha que interessante, comparecer por nós perante a face de Deus. Somente Cristo intercede pelo ser humano. Não é o Papa, não é o pastor, não é Maria, não é João, não é Tiago, não é Antônio. Quem intercede por nós perante a face de Deus é o Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor. Romanos 8, 34. Vamos ler. Romanos capítulo 8, verso de número 34. Quem os condenará? O homem está fadado à condenação. Se não fosse Cristo, como cantava uma cantora muito antiga, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 1, que está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Para que não pequeis. Porque se alguém pecar, porque enquanto estivermos nessa terra, ainda estamos possibilitados a cair no erro, a errar o alvo, tá? Aí seria um estudo mais aprofundado sobre a martirologia, tá? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Repare que lá na Almeida Revista Corrigida, nesse versículo do capítulo 2,
da primeira epístola de João, Jesus Cristo, o justo. Justo aqui está com J maiúsculo, porque justiça, ele se fez justiça por nós. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tá? Então, isso é muito importante como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Vamos lá, continuando. Intercessão, próximo. Mediação. Embora mediação e intercessão sejam quase sinônimos, a mediação, Paulo escreve a Timóteo dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Por quem? Por alguns? Não. A expiação, que é um outro ensinamento, seria uma outra aula, a doutrina da expiação, nós, como Assembleia de Deus, pendemos para o arminianismo no sentido soteriológico da doutrina da expiação ilimitada. Jesus não morreu por alguns, ele morreu por todos, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, nós não cremos na doutrina da predestinação fatalista. Nós não cremos na doutrina da expiação limitada. Ah, mas pastor Jailton, isso seria tirar a dignidade do sacrifício de Cristo, porque se ele morreu por todos, todos deveriam aceitá-lo. Mas, na verdade, ele morreu por todos, deixando a responsabilidade de aceitar o sacrifício, o seu auto-sacrifício, de aceitar a expiação, de aceitar a mediação, como responsabilidade do próprio ser humano. Eis que diante de ti pus a bênção e a maldição, a vida e a morte, e Deus em Deuteronômio ainda fala para Israel, e isso serve para toda a humanidade. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente para sempre. O convite da graça é um convite universal, é um convite para todos, desde o Antigo Testamento. Isaías capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos, os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, versículo 6 de Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O convite da graça, no Apocalipse, o convite à salvação, o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o preço da redenção foi para todos. O apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, ele escreveu que a graça de Deus se tornou manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aceite a Cristo, arrependido de seus pecados. Aceite a graça de Deus na sua vida, que você vai ser grandemente abençoado e herdará a vida eterna. Próximo. Como rei. Cristo como rei. Reinado. O contexto de reino é abrangente. Todo reino que se preza, ele tem princípios, tem leis, tem cultura, tem governo, governabilidade. Cristo não é um rei como os reis humanos, que facilmente são depostos de seus postos, são depostos de seu trono, com a mesma facilidade com que entram. Agora, quem é que vai remover Cristo de seu trono? Quem é que vai remover Cristo de seu próprio governo? A mensagem messiânica, a mensagem do reino de Cristo, ela é desde o Antigo Testamento. Um texto bíblico que a gente costuma ler, inclusive nos nossos cultos natalinos, Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado, na Almeida corrigida está principado, na Almeida atualizada está governo. O governo está sobre os seus ombros, ou seja, toda a responsabilidade governamental no universo recai sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo.
o reinado está sobre os seus ombros, o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando Jesus surge no seu ministério terreno, ele vem anunciando a chegada do reino. E Jesus começou a pregar e a dizer, você vê, Jesus é batizado no Jordão, Jesus é cheio do Espírito Santo, é tentado no deserto, Satanás se ausenta dele por algum tempo e ele começa a pregar. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E quando ele vai enviar discípulos, lá em Mateus capítulo 10, ele dá o esboço da mensagem. Mateus capítulo 10, versículo 7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. A mesma mensagem que ele, como ministro terreno, começou a pregar e a anunciar, era a mesma mensagem que os discípulos mais tarde deveriam pregar. Ou seja, isso nos traz até um ensinamento sobre autoridade espiritual e liderança. Por que eu tenho que pregar uma mensagem diferente do meu líder? Por que eu tenho que pregar uma mensagem que meu líder não prega? Por que eu tenho que pregar princípios e valores que o meu ministro, o meu líder não prega? Então eu tenho que casar a minha pregação com o meu líder. Mateus capítulo 4, Jesus está com uma mensagem. Mateus capítulo 10, os discípulos vão às aldeias, aos vilarejos, às cidades, pregarem a mesma coisa. Eu não estou falando de homilética nem de esboço, eu estou falando de mensagem, a mensagem do reino de Deus. Como rei, o seu reino foi profetizado. Em Daniel capítulo 4, ou melhor, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, um texto que vocês também conhecem, nos versículos 34 e 35, no sonho ali do rei, né, que Daniel começa a interpretar, versículo 34 e 35, estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, o prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Cristo hoje reina. Ele está reinando. Nada foge ao controle de Deus. Quando em Apocalipse capítulo 4, João é levado até o céu, num arrebatamento ali individual, aquilo só aconteceu uma única vez, naquele arrebatamento individual, ele vê um trono e vê alguém assentado, ou seja, o trono está ocupado. Se o trono está ocupado, há alguém governando, há alguém controlando, há alguém com todo o poder sobre o universo. Glória a Deus, graças a ele que ele está no governo, ele está no controle. E nada foge ao controle de Deus, e agindo ele, ninguém pode impedir. Cristo está assentado no trono, ele reina, o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, o seu reino domina sobre tudo. O contexto de reino, uma palavra que você tem que gravar na sua mente e ministrar nas suas filiais, se você for o ministrante dessa semana. Peguem essa palavra domínio, estudem essa palavra domínio e carreguem, pesquisem e tracem, pontuem essa palavra com tudo que abrange, com tudo que ela abrange, domínio. Deus está no domínio. Deus como rei, Cristo como rei, ele está no controle. E se ele controla, ele intervém na história humana a hora que ele quiser, porque isso faz parte da sua soberania. O que Deus está fazendo agora? O que Cristo está fazendo agora como rei? Ele está governando, ele está controlando, ele está movimentando as coisas do universo para que a linha do tempo escatológica se cumpra no fim dos tempos. Então, nós também, como rei, servimos, somos súditos desse reino. E como súditos desse reino, nós temos uma linguagem.
nós temos uma cultura, nós temos uma política, nós temos uma economia, nós temos princípios e valores que nós defendemos porque o rei deste reino mandou, ele governa, ele tem uma lei, ele estabelece princípios. E como rei do universo, ele tira reis humanos, remove lideranças humanas, controla daqui, controla dali. E ele mostrou isto a um rei ímpio que foi Nabucodonosor. E outros reis também na história bíblica e na história recente, de que quem domina é ele. Vocês lembram de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4. Ele remove reis e estabelece reis. É Deus quem controla os reinos humanos e os dá a quem quer. Quando Nabucodonosor foi deposto de seu trono, a palavra de Deus para ele foi: até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Deus até falou para Nabucodonosor: Nabucodonosor, o reino será restituído a você. Quando você aprender que o céu reina, o céu reina. Jesus disse o seguinte, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, em seu sacrifício, o vicário, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Finalizando, Apocalipse 19, versículo 11. Ali, no texto bíblico escatológico que narra a vinda do rei em glória, a vinda de Cristo em glória para estabelecer o seu reino na terra. Visão do apóstolo João, e vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça havia muitos diademas, mostrando ali domínio abrangente e infindo. Muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Essa identidade vai ser revelada no tempo do fim, tá? E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ou seja, o sacrifício dele valeu a pena. A sua mediação, o seu ofício sacerdotal valeu a pena. Valeu a pena. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, sendo cumprida. Cristo é a palavra, o verbo vivo. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É a cor celestial completamente dominando o universo no tempo do fim, dominando tudo e sobre todos, tá? E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, a espada do juízo. E ele as regerá com vara de ferro, com lei, com ordem, com coesão, tá? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, ou seja, tudo está debaixo dele. Tudo está debaixo do reinado e do senhorio de Cristo. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reina e todos os reis estão debaixo da autoridade do Rei Jesus Cristo. Que maravilha aprender sobre os ofícios de Cristo. Que maravilha termos a consciência de que nós estamos debaixo destes ofícios proféticos, reinantes, sacerdotais. Nós estamos exercendo esses ofícios debaixo da autoridade de Cristo também. Muito importante isso. Muito importante que isso fique muito e perfeitamente claro. Concluindo, em conclusão a isto, como profeta, resumindo aqui os 3 ofícios, como profeta, ele representa Deus para com o homem. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. E como rei, ele exerce domínio. Foque nessa palavra, domínio, no ofício reinante de Cristo. E restabelece o domínio original do homem. Por que domínio original? Porque o homem, quando foi criado do pó da terra, ele foi criado para exercer esses 3 ofícios.
Como ele perde, ele se desestabiliza por causa do pecado, estes ofícios foram perdidos, mas que foram restabelecidos através do ministério, da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua aula desta semana. Que o Espírito de Deus ilumine a sua vida, professor, e você que também que ainda não ministra uma aula de estudo bíblico, uma aula de escola bíblica, mas que está aí no engajamento do ensino bíblico, aprendendo e ensinando para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus. E toda a escola bereana, alunos, professores e todo o corpo docente aqui da nossa igreja, digam amém. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.